Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Gente, como nós entramos no conteúdo da agricultura de precisão, eu vou dar continuidade aqui para falar do segundo passo que é dado normalmente na agricultura de precisão. Lembrando de uma coisa, qual que foi o primeiro passo? Aula passada, que foi a gente viu o processo de amostragem de solo. Agora, no caso, o segundo passo é a fertilidade do solo. Digamos que quando surgiu a agricultura de precisão no mundo e entrou no Brasil, basicamente o que se fazia era amostrar solo e corrigir a fertilidade. Era isso. E na verdade, hoje em dia, é feito isso ainda, só que como os primeiros passos. Depois disso, a gente entra no terceiro, quarto, quinto, sexto passo, que aí são aprimoramentos e diferenciamentos da agricultura de precisão. Mas enfim, hoje então a gente vai ver um pouquinho de como que funciona esse primeiro momento da fertilidade do solo, da correção, da melhoria da qualidade química e tudo mais. Bom, primeiro de tudo, só para a gente relembrar e retomar, digamos assim, primeira coisa, a gente precisa de algum sensoriamento que faça com que a gente saiba como que se pontua georreferenciadamente uma área. Então, a gente pode fazer imagem aérea, como mostra aqui do avião, ou por imagem de satélite, que é algo similar ao que a gente vai trabalhar, porque a gente georreferencia uma área e faz mapas baseado em informações de satélite, e hoje, inclusive, a gente pode retirar imagens de satélite, mas isso é um pouquinho mais para frente na disciplina. O que a gente faz, então, é isso. Sistema de Informação Geográfica SIG. Então, aquilo que a gente vinha fazendo com o QGIS é o que precisa ser feito para a gente conseguir trabalhar na agricultura de precisão. E depois, claro que quando a gente retoma as aulas, a gente vai rever um pouquinho melhor do QGIS, de como fazer mapas. A gente tem então aqui o mundo real, que é esse. A gente pode fazer um mundo real de forma vetorial e aquilo que realmente a gente vai usar na agricultura de precisão, que é o matricial. Ou seja, esses quadradinhos são pontos de matriz onde vai ter uma informação dentro de cada quadradinho desses. Que basicamente o que são os quadradinhos na AP? São os grids. Por que a gente faz grid? Para colocar informações dentro deles. Então, na sequência aqui, depois da gente ter feito... Desculpa, pessoal, dei uma paradinha e voltei aqui no programa porque tinha um barulho aqui fora. Então, depois de ter esse modelo matricial, a gente pode começar o trabalho de agricultura de precisão. Mas só para lembrar de uma coisa, o que é esse modelo matricial, então? Ele é basicamente uma matriz associada a valor numérico. É isso aqui, é uma matriz que vai ter um valor numérico em cada quadrinho. Mas aí surge uma questão que é a seguinte, eu vou ter quadrinhos com valor dentro, mas como é que eu faço para ter essa imagem colorida em que vai ter linhas suaves? Quando eu falo linha suave, vamos olhar essa parte laranja, esse laranja mais escuro. Vocês estão vendo que tem os pontos aqui, mas tem linhas suaves arredondadas aqui no meio. Vamos pensar assim, ó, por que a gente tem que ter linha suave? Porque é uma máquina que está fazendo o ajuste da aplicação da dose. Então não pode simplesmente ficar cheio de cantos, de quebradas, porque a máquina vai ter que estar toda hora se regulando e ela não vai conseguir fazer isso. Então eu tenho que ter linhas suaves, porque imagina assim, a máquina está andando nessa parte desse laranja claro, está andando, está fazendo uma aplicação de calcário, de repente entra no amarelo e tem que reduzir a dose. Então ela consegue suavemente realizar a redução da dose e seguir aplicando. Por isso que eu tenho que ter essas linhas suaves para a máquina fazer o ajuste suave da reaplicação da dose. Mas aí que está uma coisa, dentro do SIG, dos programas que trabalham com SIG, a gente tem procedimentos matemáticos para fazer isso. Alguns deles eu coloquei aqui, ó, os mais usados, inverso do quadrado da distância e krigagem. Basicamente o que é isso? A krigagem, o inverso do quadrado da distância, eles fazem o seguinte, eles fazem um raio de busca de um ponto. Aqui a gente tem o ponto, está bem pequenininho, mas eu acho que é o ponto 30. Ele faz um raio de busca pela distância dos mais próximos aqui ao redor dele, e a partir dessa distância ele cria a suavização da linha. Como por exemplo, esse ponto amarelinho aqui no meio, ele só aparece aqui porque ele é muito diferente dos demais. Mas ele está sozinho, por isso que ele fica pequenininho. Quando a gente retomar as aulas, eu faço isso para a gente entender melhor, mas é bem simples. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a comparação do inverso do quadrado da distância e da krigagem.
Aqui foi feito 6,4 amostras por hectare. Então é um monte de amostra, é um monte mesmo de amostra por hectare. Normalmente na AP não se faz tanto. Na crigagem, as linhas realmente são muito suaves. No inverso quadrado da distância já são linhas não tão suaves, mas o lado bom é que aumenta a exatidão. Digamos assim, ele consegue pegar de forma mais bem ajustada, de acordo com a realidade espacial, quando que tem que trocar de uma cor para outra, de uma dose para outra. Por isso que hoje tem se usado um pouco mais esse inverso do quadrado da distância para fazer a suavização dos mapas da agricultura de precisão. Se a gente diminuir a quantidade de amostras por hectare, 1,8 amostras por hectare, a gente pode ver, comparando esses dois mapas, 6,4 amostras, 1,8 amostras, que ficou menos exato. Se a gente fazer 0,9 amostras por hectare, menos exato ainda. 0,26 amostras por hectare, uma amostra a cada, sei lá, 4 hectares, isso fica bem menos exato. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender da agricultura de precisão? Quanto menos amostra a gente coletar, menos exato vai ser a aplicação. Quanto mais amostras, mais exato. Então, a gente tem que ponderar assim, até quanto vale fazer mais amostras e pagar mais caro para ter mais exatidão. Mas isso tem que ser considerado na agricultura de precisão, porque se tu fizer poucas amostras, isso vai ser muito similar a você fazer a aplicação convencional que não precisa da agricultura de precisão. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma amostra a cada 1, 2, 3 hectares tem que ser feita. Não adianta aqui no Rio Grande do Sul a gente fazer uma amostra a cada 5, 10, 15 hectares, porque a gente vai perder muita precisão na aplicação. Então, agora vamos pensar assim, fiz o mapa, suavizei, tenho aqui o meu mapa temático de fósforo das áreas. Por que eu consigo corrigir de forma homogênea? Porque aqui que onde está em vermelho que tem pouco fósforo, eu vou colocar bastante fósforo. Na parte verde que tem muito fósforo, eu vou colocar pouco fósforo. Então eu crio um mapa de aplicação em cima do mapa das quantidades de fósforo do solo, calculando a dose. Então aquilo que vocês fazem em fertilidade, o programa vai fazer sozinho, só que para um monte de amostra, para um monte de local, e vai fazer aqui o nosso mapa do lado, certo? Mas aí entra uma pergunta. Como é que vai efetivamente corrigir lá no campo de forma homogênea? Como é que a máquina vai fazer isso? Porque pensa assim, eu regulei a minha máquina para aplicar aqui na faixa marrom, de repente ela entra na faixa amarela, tem que aumentar a dose. Ela tem que aumentar sozinha, eu não vou parar no meio da lavoura, fazer a regulagem de novo e continuar aplicando. Se eu fizesse isso, ia dar um trabalho gigantesco. A máquina precisa fazer sozinha. Por isso que as máquinas agrícolas atuais, elas vêm com sistemas automáticos de regulagem. Vamos ver isso aqui um pouco mais para baixo. É basicamente assim que funciona. Eu tenho o GPS acoplado a uma CPU, a um sistema operacional, a um computador na máquina, e vou colocar um mapa aqui dentro, junto com o GPS dentro do computador da máquina. Numa aplicação de calcário, por exemplo, eu tenho que ter um atuador, uma válvula, um primeiro atuador, que movimenta um motor hidráulico que vai movimentar a esteira. E um segundo motor elétrico, num segundo atuador, que movimenta a comporta de saída do calcário. Então, basicamente por esse mapa, ele vai fazer a leitura dos dados e vai conseguir ajustar o atuador 1 e o atuador 2, movimentando o motor hidráulico da esteira e da comporta de saída de calcário automaticamente. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Se eu estou aplicando o calcário, está aplicando aqui, quando chega na zona amarela, o que vai acontecer? O atuador 1 aumenta a velocidade da esteira e o atuador 2 abre a comporta sozinho. Aí vai aplicar mais calcário, sozinho, sem eu precisar ir até o sistema de regulagem e fazer um ajuste. Então, é essa mágica que existe dentro da agricultura de precisão. A capacidade desses sistemas mecânicos se ajustarem sozinho por base de um computador central que está fazendo a leitura de um mapa e o ajuste automático. Claro que não adianta eu ter as máquinas aqui capazes de fazer a aplicação da agricultura de precisão, mas não ter um computador no trator que faça isso. Eu tenho que ter ele. E eu posso, digamos assim, adaptar. Se vocês, não sei se conseguem enxergar daqui, mas estão vendo que tem um computadorzinho laranja aqui na frente do painel desse trator.
Um trator simples, antigo, que não vem com isso de fábrica, com certeza não vinha, mas eu consegui adaptar aqui o computadorzinho que vai fazer o ajuste automático da aplicação de calcário. Então, eu posso fazer esse ajuste, não tem problema, eu posso fazer essa adaptação. Ela vai sair mais cara, não vai ser tão precisa, vai apresentar alguns problemas ao longo do processo, mas isso pode ser feito. Então, hoje em dia, se eu vou comprar uma máquina, eu já tenho que comprar ela com o sistema de georreferenciamento para agricultura de precisão, porque isso é o futuro do uso do trabalho. Então, eu tenho o distribuidor a lanço aqui, que vai ter o sistema, distribuidores pneumáticos, então, que são mais precisos para fazer a aplicação. Por exemplo, semeadoras com controlador de setor de linha da semeadora. O que é esses controladores de setor? Imagine assim, você está semeando e de repente você vai continuar a semeadura e você pode ter que em algum momento entrar em cima de algumas linhas onde já foi semeado. Como o computador já sabe onde que você pode e onde não pode entrar, ele vai controlar alguns setores de semeadura, alguns setores de linha de semeadura e não vai deixar aquelas linhas semearem naquele local, porque estaria passando em cima de onde já foi semeado. Isso também existe. Outra coisa que existe, por exemplo, semeadoras, aqui é a caixa de semente, está escrito aqui, com uma caixa para fósforo e uma para potássio. O que essa semeadora faz? Ela semeia e ao mesmo tempo ela ajusta a dose de fósforo e de potássio baseado num mapa de fósforo em um mapa de potássio ao mesmo tempo. Então ela consegue aplicar potássio e fósforo a taxa variada ao mesmo tempo. Isso aqui realmente é muito, muito, muito interessante. Deixa eu passar aqui. Semeadora sem adubadora, por exemplo, é uma das coisas que hoje vem sendo usado na agricultura de precisão. Apenas semear semente e aplicar fósforo e potássio a lanço em cima da área para conseguir ter uma velocidade maior na semeadura e errar menos com a aplicação da adubação. Mas claro que aí entra algumas coisas que a gente já vai tratar. É bom aplicar fósforo e potássio a lanço ou na linha? Isso é uma discussão bem importante e vem sendo muito trabalhada dentro da fertilidade do solo da agricultura de precisão. Então aqui alguns mapas do que foi feito, a gente já chegou a tratar disso aqui, mas eu vou retomar porque é importante. Essa área aqui ela foi coletada e se viu que ela estava com 92% com deficiência. Depois de fazer a aplicação à taxa variada com agricultura de precisão, a gente ficou com 94% da área corrigida. Ou seja, basicamente o que a gente fez? Homogeneizou a aplicação, sem ter erros, sem colocar mais onde que não precisa e colocando a quantidade certa onde que realmente precisava. Aqui a gente vê uma área que depois de 4 anos foi completamente corrigida. Isso é uma coisa importante. Dificilmente você vai conseguir corrigir uma área em um ano, porque a dinâmica dos elementos químicos no solo ela não ocorre de forma tão precisa. Então, normalmente esse processo de aplicação da agricultura de precisão ele é um pouquinho mais demorado, ele não ocorre em 1 ano, 2 anos. Ele vai levar 3, 4, 5 anos para ocorrer. Mas o que a gente vê aqui nessa área? 94%, 54% dela tinha deficiência. No primeiro ano caiu para 29%, no segundo para 8% e depois de 4 anos, 100% da área foi corrigida. Outra coisa que tem sido feito hoje é a adubação orgânica à taxa variada. Por que adubação orgânica à taxa variada? Porque se a gente for analisar, o adubo orgânico ele vem com concentrações muito variadas de elementos. Se você aplicar a mesma dose em toda a área, você pode ter muita perda, porque vai ter uma alta concentração de nutriente, de nitrogênio, por exemplo, no local, muito fósforo no local, e isso pode gerar perda. Então hoje vem se estudando de fazer essa adubação à taxa variada também de adubos orgânicos. Certo, a gente tratou aqui em cima que a gente consegue alterar a dosagem em tempo real da quantidade do elemento químico baseado no mapa e fazer a aplicação. Então, se aconteceu isso, toda a área foi completamente corrigida. Será que a produtividade vai ser igualzinha então em toda a área, já que toda a área está corrigida? Aí entra um problema. Não acontece. Vamos olhar assim. Olha esse mapa. Aqui a parte verde onde que é muito bom, a parte vermelha é muito ruim. Só que a gente vê que tem partes, e aqui desse lado a produtividade. Fertilidade ruim no vermelho, fertilidade boa no verde. Produtividade boa no verde, produtividade ruim no vermelho. O
que a gente está vendo aqui? Tem alta produtividade aqui nessa parte verde, aonde está vermelho e ruim de fertilidade. E se a gente olhar aqui embaixo, tem zonas vermelhas de baixa produção, onde aqui tem alta qualidade química. O que isso está nos dizendo? Que mesmo depois de fazer a alteração da qualidade química, de corrigir toda a área, ainda vai ter zonas de baixa produção, que vão ser ruins em produtividade. O que isso quer dizer? Que a gente tem variação temporal da nossa área. O que é a variação temporal? Quer dizer que tem outros atributos que também variam, que estão afetando a produtividade, que não é só aqueles nutrientes que eu consegui fazer a aplicação a taxa variada. Se a gente olhar aqui os indicativos de variabilidade, o mapa de vigor da vegetação, por exemplo, olha esses mapas de vigor, eles se alteram ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente não consegue dizer que isso aqui é uma qualidade que é inalterável, porque ela vai se alterando mesmo que eu modifiquei toda a qualidade química. Se eu fiz isso, então, se com o mapa de qualidade química eu não consigo ter certeza que a minha área melhorou, então aí eu tenho que partir para um outro contexto, que é a realização dos mapas de colheita. Por que o mapa de colheita é importante? Porque ele é uma fonte rica de informação. Ou seja, digamos assim, a cada metro, 2 metros, 5 metros, a máquina faz uma leitura e me diz quanto que está produzindo naquele local. Hoje a gente não pode comprar uma máquina sem sistema. Comprou uma colhedora, ela tem que ter sistema de agricultura de precisão porque ela é uma fonte importante. Claro que ela tem restrição em larga escala, é muito mapa que você vai ter e vai ter um volume gigantesco de informação. Então, para organizar e analisar isso não é assim tão fácil. Mas vamos olhar uma coisa. Eu tenho aqui o meu mapa de produtividade, certo? A zona vermelha aqui de pior produção, a zona azul e verde melhor produção. Se eu estou produzindo mais numa área, quer dizer que tem mais nutrientes sendo exportado da área. Então eu consigo pegar aqui, por exemplo, o potássio. Eu sei quanto apliquei e sei quando o potássio foi exportado pela produção. A partir disso, eu sei quanto potássio ficou na área, naquele ponto de produção, e eu sei então quanto foi exportado e eu vou conseguir calcular o quanto aplicar. Então agora eu não dependo mais só da qualidade química do solo. Eu consigo fazer minha adubação baseado em quanto nutriente foi exportado da área, pelo mapa de exportação de nutrientes que foi adquirido a partir do mapa de colheita. Então é para isso que está servindo hoje os mapas de colheita. Eu consigo calcular, digamos assim, numa parte da lavoura que produziu 3.000 quilos, saiu 10 quilos de fósforo. Na área que produziu 6.000 quilos, saiu 20 quilos de fósforo. Aonde saiu 20 quilos de fósforo, naturalmente eu tenho que aplicar mais fósforo, porque afinal aquela área está sendo mais consumida. Então, pelo mapa de produtividade, que é esse aqui, eu consigo fazer um mapa de aplicação de nutriente, no caso de superfosfato triplo, exatamente igual ao mapa de colheita. Então eu consigo fazer um ajuste muito fino da aplicação do nutriente baseado naquele mapa anterior. Claro que aí entra dois problemas. Se o meu erro no mapa de colheita for por uma aplicação ruim de defensivo, e que fez com que produzisse menos naquele ponto, eu vou interpretar que foi a redução da quantidade de fósforo e vou aplicar mais fósforo naquele local. Então isso também pode ocasionar erros. Por isso que a gente hoje diz o seguinte em relação à agricultura de precisão. Todas as etapas da produção, independente de qual for, é muito importante para reduzir os erros. A aplicação da defensiva, a aplicação de adubo, a aplicação da semente, que é a semeadura, tem que ser feito de forma precisa. O mapa de colheita tem que ser exato, porque senão você pode fazer uma interpretação completamente errada do teu mapa e vai fazer uma aplicação no ano que vem errada também, certo? Mas aí entra uma outra discussão. Fósforo, potássio está sendo aplicado de acordo com o mapa de colheita ou com o mapa de fertilidade, mas aí surge uma discussão. Como que eu aplico isso? Na linha ou a lanço? Essa é uma discussão que vem de anos, décadas, digamos assim. Fósforo na linha ou a lanço, potássio na linha ou a lanço, o que é melhor? Porque afinal, se eu fiz todos esses mapas, mas no final eu aplicar errado, eu perdi todo o trabalho.
porque a gente não pode dizer que a produtividade é uma relação direta e única da produtividade, da aplicação de fertilizantes. Ela depende de como o fertilizante foi aplicado, em que momento e se foi bem ou não aplicado. Vamos olhar essa imagem aqui. O que é essa imagem? Isso aqui, o eixo Y seria a profundidade do solo de 0 a 40 centímetros. O eixo X é a distância, 1 a 13 centímetros. Ou seja, aqui a gente tem... Não, desculpa, acho que é 130 centímetros. 130, isso. Aqui está em decímetros. Então aqui a gente tem a linha de plantio, a entrelinha, a linha, a entrelinha, a linha e a entrelinha. Isso aqui é fósforo. Onde está verde tem mais fósforo, vermelho pouco fósforo. O que a gente vê? Que nas linhas de plantio tem bastante fósforo. Ou seja, eu estou depositando fósforo aqui junto com a semente e aparece bastante fósforo. Nas entrelinhas, a quantidade de fósforo cai muito. Qual que é o problema então disso? Que todas as raízes estão ficando alocadas em um só ponto, aonde está o fósforo. Ou seja, as raízes não estão nem descendo, nem se expandindo lateralmente. O que está acontecendo aqui? Se faltar chuva, essas raízes vão ficar alocadas num ponto só e não vão se movimentar. Mas, ao mesmo tempo, elas estão exatamente onde está o nutriente. Elas não precisam gastar energia indo para outros locais. Vamos olhar aqui o pH. O pH, aonde tem linha de plantio, você consome mais nutriente, aumenta a acidez e o pH diminui. Da entrelinha de plantio, o pH acaba ficando alto porque não tem ação da planta, certo? Mas aí surge a questão, tá, mas o que produz mais então? É aplicar na linha ou aplicar lanço? Vamos olhar esse trabalho que foi feito aqui no Rio Grande do Sul. Aqui são solubilidades de fósforo, aqui é alta solubilidade, seria um DAP, um MAP, média solubilidade ou super triplo, e baixa solubilidade seria o adubo formulado. Vamos olhar só aqui o de alta solubilidade porque os outros se repetem. O fósforo aplicado no sulco produziu 2.800 kg, a lanço 3.000 kg. Nas duas áreas teve esse mesmo movimento. O que isso quer dizer? Que nessa área, para esse experimento, aplicar o fósforo a lanço produziu mais. Mas aí tem uma questão. Esse ano foi um ano que choveu bem. Por que eu digo isso? Porque se eu aplicar o meu fósforo a lanço e chover pouco, as raízes não vão se desenvolver, não vão ficar tudo na superfície e eu vou ter queda de produção. Então, vamos olhar o seguinte, o potássio a lanço produziu essa parte cinza e no sulco produziu a parte preta. O que isso quer dizer? Que a aplicação de potássio a lanço, ela é sempre melhor. A gente sempre defende que aplicar potássio a lanço é melhor do que aplicar no sulco. Outra coisa que é importante, a distância da aplicação do insumo em relação à semente. Vamos olhar assim, semente junto com adubo produz pouco nesses dois experimentos. Por que isso? Porque é muito adubo em contato com a semente, isso vai salinizar. O adubo aplicado a 10 centímetros da semente, ao lado, é onde que tem a máxima produção. Quando a gente aumenta a distância do adubo para a semente, a produção começa a diminuir. Basicamente, por que isso? Porque o adubo vai ficando muito longe. Então, 10 centímetros de distância da semente seria o ideal. E aqui a gente tem o melhor gráfico de todos. Difícil de entender um pouquinho, mas se a gente olhar bem, a gente consegue entender o que ele está falando. É o fósforo mitigando a seca, ou seja, o fósforo reduzindo a ação da seca. O primeiro gráfico, os dois primeiros gráficos, aqui é uma área agrícola, aqui é outra área agrícola. Aqui seria, em verde, o fósforo na linha de semeadura no ano chuvoso. Em cinza, o fósforo na linha de semeadura no ano seco. O que está mostrando aqui para nós? Que do ano chuvoso para o ano seco, se eu aplicar na linha, a produção não muda muito. Não tem muito problema. Agora vamos olhar aqui do lado a aplicação a lanço. Deixa eu voltar aqui. A aplicação na linha no ano chuvoso ou seco não muda muito a produção. Agora, se eu aplicar a lanço no ano chuvoso, produzo bem, do mesmo jeito.
Mas no ano seco, o que acontece quando eu aplico a lanço? A produção reduz muito, que é as colunas cinza. O que isso está dizendo para nós? Se chover bem e eu aplicar fósforo, não tem problema. Se chover pouco e eu aplicar fósforo a lanço, aí eu vou ter problema, porque as raízes não vão ter acesso a esse fósforo. As raízes vão tentar crescer em profundidade para procurar água, não vai ter fósforo e vai produzir pouco. Outra coisa importante, em áreas onde o fósforo está bem corrigido, eu posso aplicar lanço, porque já tem fósforo no solo. Em áreas que não foram bem corrigidas, se eu aplicar fósforo a lanço, o fósforo não vai descer, as raízes não vão ter acesso e aí eu vou ter muito problema de produtividade. Então, digamos assim, quando que eu posso aplicar fósforo a lanço? Em uma área corrigida e num ano que será chuvoso. Quando eu não posso nunca aplicar fósforo a lanço? Em áreas que não foram bem corrigidas e que o ano marca para ser um ano seco. Tá certo? Então a gente não pode esquecer isso. O potássio pode ser aplicado a lanço sempre, que não tem problema. O fósforo, só vou aplicar lanço em áreas bem corrigidas em anos que forem chuvosos. Essa é a mensagem que a gente não pode esquecer. Pessoal, então, em relação à fertilidade era isso. Espero que tenha entendido. A gente vai retomar um pouco desses conteúdos depois quando retomar as aulas. A princípio, a gente deve acabar as aulas agora dia 15, vai ter uma suspensão, uma parada por alguns dias e depois a gente retomaria presencialmente o semestre, certo? Então, tudo que a gente viu até agora a gente vai retomar, especialmente a parte de geoprocessamento de trabalhar com os programas. Qualquer dúvida a partir dessa semana, podem ir me chamando e conversando comigo, que eu vou estar à total disposição, afinal, para-se as aulas, de contabilizar as aulas, porém a gente continua trabalhando o material com vocês e tirando dúvidas daquilo que vier. Então, pessoal, espero que tenham entendido, tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.